Vou falar para vocês agora sobre tipos de animação. Antes de tudo, antes da gente pensar sobre os tipos que existem de animação, é importante a gente pensar sobre o que é animação, tá? A animação ela é uma questão, ela é um termo bem polissêmico, ou seja, que possui vários significados. Quando se fala sobre animação, eu faço animação, eu conheço animação, eu sei o que é animação, é difícil chegar a uma conclusão de uma definição apenas. É que nem a definição de arte, o que é arte. Ela possui vários significados, né? Então aqui eu trouxe algumas definições para a gente pensar um pouco sobre aquilo que a gente determina, o que a gente denomina como animação. Primeiro, a parte estrutural do que é a animação. Pensando de uma maneira apenas estrutural ou de uma maneira bem técnica, a animação é o processo de criar a ilusão de movimento através da sobreposição, ou seja, uma imagem em cima da outra, rápida de imagens com uma leve diferença entre elas. Então a gente sobrepõe imagens uma em cima da outra, de uma maneira física num flipbook ou de uma maneira automática no computador e com outros aparelhos, e muda um pouco o desenho de cada uma delas. A animação é uma linguagem. A animação sim, a animação além disso, ela é uma maneira de se expressar, ela é uma linguagem, ela é uma maneira do ser humano se comunicar. E como parte de uma parte mais profunda do ser humano, como parte dele, isso pode ser visto como uma forma de expressão, uma forma de arte, e também, né, como a gente sabe no nosso dia a dia entre as pessoas, ela é uma forma de sobrevivência, ou seja, uma profissão. Então, quando a gente está falando de animação, a gente está falando de tudo isso, desse processo de criar ilusão, dessa linguagem, dessa forma de expressão, dessa forma de arte e de uma profissão. Então, tudo isso e muito mais outras coisas é animação. É preciso levar isso em conta, porque a gente não está reduzindo a animação, por exemplo, a desenho animado infantil, ou reduzindo a animação a simplesmente o gostar de desenhar, fazer desenhos em sequência. Ela é uma coisa bem ampla, né? Então, a partir desse reconhecimento, dessa definição que é animação, a gente pode pensar em outras coisas como tipos de animação. Então, existe apenas uma maneira de fazer animação? Aqui eu trago quatro tipos básicos de animação. Existem outros que são híbridos, que são esses tipos misturados, tá? Eu vou falar um pouquinho deles para vocês agora. Primeiro, a animação 2D. A animação 2D é a animação que você faz, que você produz ela num ambiente bidimensional, tá? Uma folha de papel, ou você faz isso numa folha de papel, ou você faz numa imagem bidimensional no computador, tá? De duas dimensões, que não tem profundidade. Geralmente a animação 2D está associada ao Full Animation, ou seja, frame a frame, quadro a quadro. Mas existem animações que são bidimensionais que não são quadro a quadro, que é o que eu vou mostrar mais à frente para vocês, que usa a intervalação ou o in-between automático, tá? Então essa é uma animação que foi feita no computador e que é feita num ambiente bidimensional, uma imagem, né? Numa tela, né? E que é desenhada quadro a quadro. Nesse caso aqui é um Full Animation. O que acontece? Qual que é a confusão? Como se usa regras de perspectiva, por exemplo aqui, no cenário, existe uma ilusão de tridimensionalidade. Então, no sentido muito amplo, dá para se dizer que essa animação também é tridimensional. Sim, eu percebo ela de maneira tridimensional. Assim como eu percebo o 3D de uma maneira tridimensional e eu sei que no render o 3D foi exportado em imagens bidimensionais. Tá? Então, para quem olha, uma pessoa que olha uma animação 2D e uma 3D é a mesma coisa. Ambas têm profundidade. A única diferença para uma pessoa leiga é que o 2D tem linhas e o 3D não tem. Quando a gente fala do 2D e 3D, a gente está falando do processo. No processo de produção da animação 2D, eu faço isso numa folha ou numa imagem plana, bidimensional dentro do computador. No 3D, não. Eu faço isso mexendo num boneco que ele pode girar, que ele pode ter profundidade dentro do computador. Então eu faço a animação de uma escultura tridimensional. Tá? Então esse aqui é um exemplo. Essa animação é o trailer da graphic novel Kairos. Eu acho um ótimo exemplo de animação 2D. Depois a gente tem a animação digital 2D, que é quando eu faço a animação 2D sem ser frame a frame, que eu utilizo recursos de intervalação automática.
Existe o Flash, existe esse software da Adobe Animate e o Toon Boom, né, que é um software muito bom, muito reconhecido sobre isso. E aqui eu estou mostrando um vídeo que eu peguei na internet de uma animação dentro do Toon Boom. Basicamente eu tenho o boneco 2D bidimensional separado em partes. Então ele tem um rig, ele tem uma estrutura e eu animo essas pequenas partes. Então isso significa fazer uma animação digital 2D, que você anima partes, que é também chamado de cutout. Você anima partes, a mão, o pé, gira ela e usa a intervalação automática. Então você faz um frame aqui e depois você faz ele aqui e o computador pode criar esse movimento para ti. Então você não precisa animar todos os frames. Tá? Se vocês quiserem procurar para entender mais o digital 2D, procurem animação cutout, que é uma maneira também que ele é conhecido. Depois a gente tem a animação 3D, que é a animação que supostamente todos conhecemos. Só que como entra naquela discussão do 3D, eu gostaria de a gente pensar um pouquinho sobre a animação digital 3D. Isso aqui é bidimensional, porque a gente está vendo, você está vendo na tela do seu computador, então é plano, não tem profundidade, eu não consigo meter a mão nessa imagem aqui e pegar o travesseiro. Mas a maneira como foi produzido esse travesseiro foi feita uma escultura digital 3D, então por isso que ele é 3D. A imagem que você vê, a imagem que você vê no cinema, a imagem que você vê no seu computador, ela é plana. Mas a maneira como foi produzido essa animação, ela não era plana, ela era tridimensional, ela tinha profundidade. Então é isso que define a animação 3D, isso que diferencia ela do 2D. Então olha, por exemplo, essa imagem, esse sketch, ele tem profundidade assim como tem essa imagem. Só que ele foi feito riscando num papel. E ele não, ele foi feito a partir de uma escultura digital. Então basicamente essa que é a diferença. E a animação stop motion, que é outro tipo de animação, é quando você fotografa, né, você registra a alteração da imagem. Tá? Você pode fazer isso com fotografia, alterar e depois animar, né? Você pode fazer isso com esculturas, que nem é o 3D clássico, que nem é o stop motion clássico. Então é feita lentamente essa alteração pela pessoa que está mexendo ali e depois isso é jogado num 24 frames por segundo e esses 24 frames por segundo, por estarem sobrepostos, que é o princípio da animação, dão a ilusão de movimento desse boneco. Em alguns casos é feita uma edição para tirar a mão do animador ou para tirar alguma coisa que pode sobrar, é inserido um cenário às vezes dentro de um software 3D, mas enfim, o stop motion é a animação que parte da alteração de objetos frame a frame. Esse aqui é um exemplo bem legal do cubo, da animação do cubo stop motion. Então vocês podem ver que tem uma pessoa animando e depois isso vai ser fotografado. Então, gente, basicamente o que eu posso dizer para vocês animação é uma coisa bem ampla. Pensar em animação é pensar em várias dimensões dessa produção. E existem alguns tipos principais de animação que a gente pode se preocupar, né? Eu aqui na Confora Studio trabalho mais com animação 2D, apesar de também trabalhar com 3D. E a gente tem um foco nesse curso de entender animação para que vocês consigam entender todos esses tipos de animação, ou seja, a produção geral da animação, tá? E é bom alargar um pouquinho a nossa concepção do que é isso. Então foi para isso que serviu essa videoaula. Muito obrigado.